A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Hoje, terça-feira, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, também pelo YouTube. Nosso canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Vocês também podem acessar o YouTube digitando O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão aqui conosco nesse processo de aprimoramento espiritual pelo conhecimento. Fiquem todos aqui conosco nesses momentos que vamos passar juntos, né, Pedrosa? Perfeito, Guaraci. Momentos de reflexões, de estudos do Evangelho, né, de comportamento humano. Vamos estudar sobre tua hora de humildade. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aqui estamos, Senhor, não como aqueles pedintes costumeiros de todo dia, mas como pessoas que precisam entender de fato a vida e suas dinâmicas. Somente o Senhor pode nos auxiliar nisso. Porque aqui nós encontramos muitas palavras, muitos bons exemplos, mas temos que ter a impulsão, temos que ter a vontade decidida, como nós estudamos a questão 909 do Livro dos Espíritos. Que pela vontade nós podemos dominar as nossas más inclinações. Então nós precisamos de ter essa vontade hercúlea de nos resolvermos perante as leis do nosso Pai. Porque todos nós já estamos cansados de tanto sofrimento, de tanta enfermidade e também de ver isso nas pessoas que nós amamos ou mesmo naqueles que estão à nossa distância, mas que são nossos irmãos e irmãs. Então precisamos da coragem que nos estimule a certeza caracterizada pela fé incondicional. Por isso, Senhor Jesus, nos ampare, nos proteja, nos oriente nessa jornada tão interessante, que é a jornada da vida no corpo físico. Vai passar e nós continuaremos, mas que possamos aproveitar cada segundo aqui. Que assim seja, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando tua hora de humildade. Se ainda te observas distante de viver a humildade continuamente, em todas as horas do dia, podes vivê-la uma hora diária, pelo menos. Olha, queridos irmãos, tudo é exercício. Para se conquistar uma virtude não é tão fácil assim, não é da noite para o dia, não é?
às vezes nem sequer numa encarnação, mas temos que começar a exercitar, porque através do exercício nós chegaremos a esse objetivo. Da mesma maneira é a humildade. Traça o teu programa diário de humildade iniciante. Escolhe uma hora dentre as horas de cada dia, a fim de aperfeiçoares os próprios sentimentos, exercitando a maior conquista do espírito, que é a humildade. Nosso irmão Guaraci sobre a ansiedade. Olha, a humanidade tem sido acometida nos últimos tempos, né? Eu não vou dizer que é o maior, porque, segundo Joana de Anjos, a depressão é o mal do século. Mas bem próximo da depressão está a ansiedade. As pessoas são muito ansiosas. Isso faz um mal muito grande, porque traz muito desequilíbrio. E onde você vê mais pessoas ansiosas é em filas. Principalmente filas de hospitais, filas de banco. A pessoa entra num desespero e começa mentalmente a mandar pensamentos em desequilíbrios ali para aquele que está, para o atendente. Se for numa fila de banco, é o do caixa. Se é para uma fila de hospital, o marcador de consulta, como se for ele culpado. Mas por quê? Porque a pessoa não faz um exercício de humildade, de aquietação, de que tudo tem hora certa. E se ele está aguardando, outros também estão. E você não pode se colocar como melhor do que o outro. É uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. Eu não sou melhor que ninguém. E às vezes eu falo isso para mim mesmo. Não sou melhor. Portanto, eu tenho que ter os direitos que o outro tem. Que nesta hora te despreocupes da pressa, da convenção, do calculismo, das inquietações contumazes e de ti mesmo, para que te adestres no sacrifício, na indulgência desinteressada, na solicitude fraterna, na cooperação espontânea. Essa cooperação também ela deve ser espontânea, né? Isso se tratando até de um pedinte que seja automático, que você não tem que dar lição de moral para ele, ou no máximo, se não tiver, olha, infelizmente eu não posso te atender, meu amigo, mas desejo para você boa sorte, sem tratá-lo, né, descortês, ou seja, sem ofendê-lo, uma vez que ele já se sente humilhado em muitas situações. Será essa a tua hora de procurar o último lugar, a hora de te apagares para que se eleve o brilho dos outros, né? Lembrando agora do grande profeta João Batista, o pregador do deserto, quando disse, né, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Ali ele se mostra um exemplo de humildade. Ou, um outro belo exemplo, Paulo de Tarso, às portas de Damasco, quando Jesus lhe aparece e ele cai da montaria, ele só responde a seguinte pergunta de Jesus: por que me persegue? Paulo diz assim: o que queres que eu faça? Então são exemplos que nós estamos citando de humildade realmente. Em tua hora de humildade, constituir-te-ás em médium do amor de Cristo entre os homens. Será especialmente o servo de todos, o irmão comum, a partícula viva e anônima que se funde no todo da humanidade, sem qualquer amor próprio ou interesse pessoal. Que ouvides nesse lapso de tempo toda tisna de vaidade, todo propósito de personalismo e até as mínimas excitações acerca do futuro, para viver o presente, o dia que flui, os momentos de tempo, serviço puro. Viver o dia que flui. Não adianta você estar preso a um passado longínquo, que não vai resolvê-lo, mas o que passou, passou. E também ansioso pelo amanhã, ou seja, viver também no futuro. O importante é que devemos viver agora, no momento. Nessa hora, ser bom acima de tudo, acima de tuas próprias vantagens, para que teu sorriso abra outros sorrisos, para que a tua palavra confiante semeie outras palavras de esperança, para que a tua vontade de acertar alicie outras vontades para a renovação maior. Isso funciona como uma corrente positiva. Aquela pessoa saudável, que levanta pela manhã sorridente, que passa pelo outro, um transeunte diz um bom dia ou apenas um sorriso, ele está trazendo paz, né, para o outro, que às vezes está ali preocupado com uma série de problemas. Só aquele contato já faz com que ele sinta um pouco melhor.
anula nesses 60 minutos a tensão emocional a respeito de títulos, condições sociais, inclusive a censura de ti próprio, no que tange a defesa do teu lugar ao sol. Todos temos lugar ao sol. Lembrando aqui do mancebo rico, né, que ele disse que cumpria todas as leis, ou seja, as leis mosaicas, mas que Jesus disse: venda tudo e distribua, né, o dinheiro com os necessitados. Ele não tinha condições para isso, mas ele não tinha condições porque ele não queria perder o status, né, que ele reverenciava, ou seja, todos diziam, baixavam a cabeça naquela época, por ele ser muito rico materialmente falando. E lembrando que os títulos, eles são temporais. Recordando agora de André Luiz, que ao chegar no mundo espiritual, ao chegar no nosso lar, foi limpar vômitos, né, de espíritos, vômitos fluídicos, obviamente. E ele se dizendo que ser um médico, ele foi aqui na Terra apenas mais um espírito no mundo espiritual, porque nós não vamos levar títulos, honrarias para onde formos. As patentes, elas ficarão aqui. Nós não somos, ou melhor dizer, nós estamos. E é tão bonito quando você vê um determinado elemento que tem um grau hierárquico na sociedade e que ele tem a humildade de dizer: eu não sou, eu estou. Temporariamente utilizando desse título. É que a tua hora de humildade seja cultivada esmeradamente cada dia nos lugares em que deva ser exercitada para favorecer a ascensão espiritual, seja no escritório, na via pública, no atendimento entre amigos ou na intimidade do lar. Não adianta nada também aquelas pessoas virem para o centro espírita, para as igrejas evangélicas, igrejas católicas, e se portar com uma pessoa humilde, de bem com a vida, e chegar no lar ser um tirano doméstico, né? Tratar com indelicadeza aqueles que estão sob a sua responsabilidade, ou na via pública ser um delinquente, como os muitos que pegam um carro e saem em alta velocidade, não se preocupando sequer com as pessoas. Então temos que tomar muito cuidado, porque nós responderemos pelos nossos atos e ações. Não se esqueçam disso, né? Nós vamos responder porque está inserido na lei de causa e efeito. Não tem jeito. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar e nós temos que acertar. O problema, né, Pedrosa? São os delinquentes domésticos. Aqueles que você olha assim para eles, né? São gente do bem, né? Nossa, mas você fala assim: esse aí, se ainda não chegou no céu, porque não quis, né? Mas são aqueles que fazem reuniões familiares ou de amigos para falar mal dos outros, para engendrar coisas negativas, para pensar uma maneira de prejudicar alguém, de criar uma situação. Esses são os delinquentes anônimos, escondidinhos. Aquele que pega um carro e sai feito maluco aí na rua é um delinquente declarado, né? Esse você sabe que você não pode ficar na frente dele. Agora, esses que ficam em casa manipulando ideias, né, para prejudicar os outros. Você vê que tem gente que faz isso, mano. Ele chega em casa, rapaz, em vez dele ficar quietinho lá, agradecendo a Deus pelo teto, né, que o chuveiro está protegido, né, isso, o vento e tal, nada, ele está pensando o que ele vai fazer para perturbar a paz do outro. É muito sério isso. Jesus falou: meu amigo, não julgueis. Sabe por quê? Pelo mesmo peso que você julgar o outro, você será julgado. Isso aí, gente, está na ciência esse negócio. Newton falou, né? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Olha, se eu jogo uma bola na parede, a ponta volta para mim, com a mesma força. Não é assim? Então, se eu faço mal, penso mal para alguém, volta para mim. Não tem jeito, minha gente, isso é da lei de Deus. Então não fica quietinho aí na sua casa pensando mal, como que eu vou prejudicar, porque o seu prejuízo será certo. Se você, no fundo, você está planejando o seu próprio prejuízo, seu próprio desastre. É muito sério. Pedrosa ainda falou ainda há pouco aqui do companheirismo, né? Esse companheirismo tem que ser solidário. A solidariedade tem que ser um fator entre nós, porque nós todos estamos a caminho, né, dessa perfeição. Então nós temos que nos ajudar mutuamente. Aí quando a pessoa faz isso, ora, como é que a vida dele fica muito melhor? Mas enquanto estiverem achando, né, que eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou mais do que um primata disputando o território. Não sou mais do que isso. Você quer ser isso?
Que a tua hora de humildade seja cultivada esmeradamente, cada dia, nos lugares em que deva ser exercida para favorecer-te a ascensão espiritual, seja no escritório, na via pública, no entendimento entre amigos ou na intimidade do lar. Meu amigo, minha amiga, que você é casado ou vive, né, com alguém, não menospreze o teu companheiro, nem a tua companheira. Não faça isso. Agradeça por ele estar com você, estar do seu lado, por ela estar do seu lado. A solidão, minha gente, gera depressão, que gera coisas terríveis. Se o espírito não for forte, ele não supera a solidão. Então aproveite esse ou aquela que Deus colocou aí no teu caminho. Seja companheiro, seja companheira eficaz, leal. Não queira achar nele ou nela o anjo. Nós não somos isso. Se eu não sou anjo, como é que eu vou exigir um anjo do meu lado? Não condiz com a lei de causa e efeito, não condiz com a lei das frequências, com a lei das aproximações, não condiz. E se eu morar com o anjo, vai ser muito ruim para mim, porque o anjo só vai trazer coisas perfeitas, e eu não sou perfeito. Então vai ser uma distonia terrível. Eu tenho que viver com pessoas iguais, semelhantes, para que a gente junto vai se resolvendo, vai crescendo. Isso é fácil de entender, não é? Então não queira anjos, porque não tem anjos. Cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, com a sensualidade. Cuidado com isso. É bom, é legal, mas na medida certa. Porque senão você se enrola numa serpente. É o símbolo da sensualidade, é a serpente. Ela te enrola e você não sai dela de jeito nenhum. Que interceptando a entrada da casa, modificando o apartamento, mas deixando entulhos uns para os outros. Então, quer dizer, isso só gera o quê? Dissabores, geram coisas negativas que não vale a pena, minha gente. Nós temos que viver solidários, né? Ajudando-nos, para que a vida seja mais suave para todo mundo. Que neste interregno respires acima de todas as conveniências individuais, fazendo maiores concessões ao próximo, superando o temperamento, procurando usar mais ampla docilidade com quem te não compreende. Veja você, mas quem que ganha com isso? Então quem que vai sofrer com isso? Ele mesmo. Por quê? Ele está jogando a bola na parede. A bola vai voltar para ele. Um dia desses, né, ele vai querer uma certa liberdade de ação, não vai conseguir, porque ele perturbou a paz do outro. É assim que nós somos corrigidos. Mas para que a gente tem que viver isso? Por que nós não entendemos isso de uma vez por todas? Sabe, meus amigos, é preciso ter muita consciência para viver. Eu sei que não é fácil viver como cidadão. Como cidadão, você tem que respeitar o direito do próximo. Enquanto você está na tribo, você tem lá os seus fundamentos de tribo. Mas chegou no cidadão, aí você tem que dividir espaços. E respeitar o espaço do outro. Se você quer que o seu seja respeitado. Senão não vai adiantar. Né? Não vai dar. Essa é a proposta da cidadania. Então, buscando acertar onde ninguém ainda conseguiu, diligenciando efetuar os mais difíceis serviços de fraternidade, testemunhando o bem na escala que ainda não pudestes, e relembrando que o teu corpo, em dia próximo, regressará inelutavelmente ao pó de onde veio. Nós não sabemos o momento que nós vamos desencarnar, ninguém sabe. Não vai ficar velho ou não, né? A gente tem que pensar que a qualquer momento eu posso ter que voltar para o mundo espiritual. Qualquer momento. Não é por um ataque, um AVC, por um infarto, por um acidente automobilístico ou não, enfim. Ou então, naturalmente, né, pela extinção do fluido vital, eu posso retornar ao mundo espiritual. E aí? Eu chego lá, Senhor,
São Pedro, abre as portas do céu para mim. Não é assim não, gente. Isso aí é brincadeira para criança, né? Recebe no coração a visita do Senhor, ainda que por breves minutos durante o dia. Ou seja, sempre se ligue a Jesus, para que Ele possa te orientar, para que Ele possa te conduzir. Sozinho é difícil, minha gente. Nós temos que ter a força do Cristo. Por isso que Deus coloca um representante dele em cada mundo que Ele cria. Então Ele coloca sempre um representante. Aqui na terra nós temos Jesus. Então vamos nos socorrer dele. Se eu não converso com ele, que eu busco no evangelho dele a informação. Começa a ser humilde, abolindo todo o desculpismo e conquistando o tempo necessário para a tua hora de humildade. E acabarás incorporando em ti mesmo os valores supremos do benfeitor maior, que na conceituação do Cristo será sempre aquele que se fizer o servidor de todos. Então Jesus estará sempre com aquele ou aquela que entender que temos que ser solidários uns com os outros, que nos ajudar mutuamente, porque a jornada é difícil, não é impossível de jeito nenhum, mas se nós nos ajuntarmos no campo do bem, vai ficar mais fácil. Agora, se eu estiver planejando perturbar a paz do meu irmão, da minha irmã, automaticamente alguém estará também pensando em perturbar a minha paz. É isso mesmo, Guaraci. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Celeste Aniversário. E eis que o dia chega outra vez. E outra vez nos fala de amor, de esperança. É o aniversário do ser mais importante que a Terra já agasalhou. Rei das estrelas, governador de nosso planeta, Rei solar. Cristo de Deus, o ungido. Os homens lhe adivinham a existência desde tempos recuados. Mais de uma vez, pela sua grandeza, foi confundido com o próprio Deus. No entanto, esse ser especial, nosso Mestre e Senhor, veio habitar entre nós. Quando tantos reclamamos do planeta em que nos encontramos, das condições adversas em que se vive, o Rei Solar tomou de um corpo e aqui nasceu. Nasceu indefeso, entregando-se aos cuidados de uma jovem mulher. Foi seu primeiro filho. Quando tantos apontam a inexperiência das mães de primeira viagem, ele não temeu se entregar aos cuidados de alguém que não concebera anteriormente. Nem mesmo temeu por ela ser jovem. Entregou-se tanto quanto confiou em um homem, a quem durante os anos da infância e adolescência honrou e chamou amorosamente pai, a ele se submetendo. E permitiu-se ilustrar na lei hebraica, na história de um povo sofrido, embora soubesse muito mais e além da ciência e da justiça dos homens. Senhor e Mestre, escolheu uma noite silenciosa, quase fria, para estar entre os seus irmãos, suas ovelhas, seu rebanho. Pediu ao grande Pai que, para atestar a sua chegada, enchesse de estrelas os céus. Tudo porque ele, a luz do mundo, chegava ao planeta para estar com os seus mais demoradamente. Solicitou ainda ao Pai Celeste que enviasse um mensageiro às gentes simples, ao encontro das quais ele vinha, para lhes dizer que ele nascera, e que os aguardava, pobre e pequenino, numa manjedoura, resguardado pelo amor dos pais, envolto em panos. E uma estrela de brilho inigualável pairou no céu, chamando a atenção de ilustres estudiosos que aguardavam o sinal especial para seguir ao encontro do rei. Recebeu a visita dos pastores e dos magos do Oriente, a uns e outros ofertando o seu sorriso, assegurando-lhes que ele viera. A esperança estava no meio dos homens. Serviu na carpintaria, nas estradas da Galileia, da Judéia, da Pérea.
Realizou proezas inimagináveis, devolvendo a vista a cegos, a audição a surdos, movimentos a membros paralisados, saúde a corpos enfermos. No lago de Genezaré, em plena natureza, dedilhou as mais belas canções que o amor pode conceber. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Quem toma da água que ofereço, jamais terá sede. Vinde a mim. Sua voz era de ensino, de alegria e de esperança. Quando tantos se rebelavam contra a escravidão a que eram submetidos, ele ensinou que a liberdade está acima e além de questões materiais. Ensinou-nos a sermos livres na consciência, no dever cumprido, na retidão, sem nada que nos detenha na retaguarda das dores. Mestre e Senhor, Mestre da sensibilidade, do amor e da sabedoria, Senhor da terra, nosso pastor. Ele veio. Que no Natal o lembremos outra vez e unamos as nossas vozes às dos mensageiros celestiais. Hosana ao Senhor da vida. Ave Cristo. Os que desejamos estar contigo, te recordamos a glória augusta e te pedimos luz, paz e bênçãos. Sê conosco, celeste menino, hoje e sempre. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados e queridos irmãos em Cristo, não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim não repita. Se não puder chegar à evidência, cale-se. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala o erro do próximo. Então, meus queridos irmãos, devemos calar com relação à maledicência, a disseminar fofocas que só causam destruições. Quando Jesus disse que para não nos inquietássemos com o que entra pela boca, mas com o que sai da boca, muitas vezes as palavras ferem profundamente uma alma, causando uma dor profunda e um tempo enorme para a recuperação. Somos responsáveis. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas? Deixa aqui o meu abraço para todos vocês e que tenham todos no campo dos estudos, das experiências nobres, das gentilezas e solidariedade. É o que eu desejo a todos vocês. Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite a todos, amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, seu programa Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade
ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos